Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, 19 de outubro, é dia de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Nós que gostamos da nossa história, amamos o nosso país, recordamos, que durante todo o tempo do Império, São Pedro de Alcântara foi o padroeiro principal da nossa nação e queremos pedir a ele que interceda do céu pelo nosso país. O evangelho de hoje é o evangelho no qual Jesus conta a história do servo que está lá, pronto, em prontidão, em casa, esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento. E esse servo está pronto, prontíssimo para a vinda do seu senhor a qualquer hora, seja meia-noite, seja às 3 da madrugada, E o desfecho dessa pequena parábola de Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque é surpreendente. Quando o Senhor voltar da festa de casamento, Ele mesmo vai cingir-se, ou seja, o Senhor, olha que maravilha, vai fazer os servos se sentarem à mesa e passando os servirá. Ou seja, Jesus está ensinando que após um longo tempo de serviço, de estar aqui amando Jesus neste mundo, lá no céu, será Jesus quem vai nos dar a alegria de nos servir, de nos saciar, de nos alimentar. Mas eu gostaria, para a gente aplicar tudo isso aqui na nossa vida, de olhar alguns detalhes deste evangelho de hoje. Jesus começa com a seguinte frase: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é que isso quer dizer? Para a gente entender do que é que Jesus está falando, nós precisaríamos ir um pouco para a cultura da época de Jesus. Na época de Jesus, o pessoal não usava calça comprida. As pessoas usavam uma longa túnica. E essa túnica, ela era tão longa que ela descia até o chão, ela arrastava no chão. Para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa poder caminhar, o que é que as pessoas faziam? Cingiam os rins, ou seja, coloca um cordão, um cinto ao redor da cintura. E aí, com esse cinto, que era colocado na altura dos rins, puxava a túnica para cima e as pernas ficavam livres. A coisa tinha uma função muito prática, que era o seguinte: primeiro, puxar a túnica para cima libera as pernas, os pés para caminhar. Mas também tem o fato de que quando você vai fazer uma longa caminhada, pode acontecer que você tenha dor nos rins. Então, aquela corda, aquele cordão, aquela faixa colocada ao redor dos rins, fazia com que os rins ficassem firmes e não causassem dor. É uma coisa assim bem prática e, digamos assim, bem anatômica, fisiológica. Pois bem, além disso, esses servos que estão lá com os rins cingidos, eles estão dizendo então o quê? Eu não vou dormir. Porque quando você termina o serviço do dia, e você vai dormir, o que é que eles faziam? Eles não tinham pijama para colocar. Eles simplesmente tiravam o cinto e deixavam livre a túnica para cair até o chão. Estavam descansados, prontos para dormir. Jesus então ensina esta vigilância, que é necessário nós entendermos. Nós não estamos aqui nesse mundo, num spa, numa colônia de férias, numa coisa assim. Não, estamos aqui para servir, temos que estar prontos, prontidão. Essa é aqui a figura claríssima da devoção. O que é a devoção? Essa prontidão para servir. Rins cingidos é sinal de devoção. E as lâmpadas acesas. As lâmpadas acesas significam o quê? Também a mesma coisa.
quando você vai e apaga a lâmpada, né, na casa durante a noite, o que é que a gente faz hoje em dia? A gente vai lá e sai acionando os interruptores para apagar as lâmpadas da casa. Naquela época não era assim. Naquela época você tinha que ter um fogo. O fogo ficava na cozinha. Então, quando chegava a noite, as lâmpadas eram acesas nesse fogo e permaneciam acesas durante todo o tempo em que as pessoas estavam acordadas. Vai dormir? Apaga as lâmpadas. Dá um trabalhão para acender outra vez, porque você tem que ir lá na cozinha buscar o fogo para acender outra vez, né? Então são coisas da cultura da época de Jesus que ele está nos ensinando. Então dizendo, ó, não é para dormir, não é para você ficar à vontade. Tem que haver prontidão para servir a Deus. E para servir a Deus com prontidão, você tem que ter esta realidade, que é a realidade da devoção e a realidade da fé. Uma fé que ilumina, essa fé que é a lâmpada que acende o nosso coração. Agora, vamos ver isso de forma um pouco mais concreta na vida do dia a dia. Vamos aplicar isso para a nossa vida. O que é que quer dizer rins cingidos, mística e espiritualmente falando? Os antigos, eles consideravam que os rins eram o lugar da sexualidade. Quando o padre vai celebrar a missa e ele coloca o símbolo, né, aquele cordão ao redor da cintura, aquilo lá simboliza a castidade, né? Ou seja, que o padre precisa estar puro para celebrar a missa. Então a mesma coisa, né? Os antigos viam que cingir os rins significava isso, você ter uma castidade, você ter um controle das suas paixões, um controle da sua vida emocional para poder amar e servir a Deus. Porque se você não tiver esse controle da sua vida emocional, não cingir os rins, a sua fé, que é a lâmpada acesa, vai ter dificuldade de enxergar as coisas de Deus. Você já notou que é bem isso? Vamos olhar para a prática da sua vida. Quando as pessoas se entregam a paixões mais ou menos desordenadas, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas têm dificuldade de rezar. Não tem coisa, né, que dificulta mais a vida de oração, a vida do exercício da fé, da lâmpada acesa, do que as paixões agitadas, né? Não é possível uma pessoa sair, sei lá, da agitação da internet, vendo notícias para cima, para baixo, e vendo todo tipo de coisa, coisas que apelam, que deixam o cérebro alterado, com busca de produtos para comprar, busca de notícias e às vezes até miseravelmente busca de material sensual, erótico. Não é possível você sair dessa agitação, depois imediatamente querer se recolher e na oração dizer, nossa, que oração frutuosa, estou em contato com Deus. Muita gente tem dificuldade na vida de oração, mas não entende que tem que pagar o preço de se desconectar um pouco da internet, de se desconectar dessa agitação. Você precisa cingir os seus rins, você precisa, amarra um pouco essas paixões aí, né? Acalma um pouco tudo isso, senão a sua fé não vai iluminar a sua vida, você não vai conseguir rezar. Tem que ter um mínimo de investimento para você, né, ter o seu tempo com Deus. O Evangelho deste dia 19 de outubro é um Evangelho que fala claramente o seguinte: olha, você vai ser recompensado. Se você cingir os seus rins, ou seja, colocar um freiozinho nas suas paixões, se você exercitar a sua fé,
ou seja, deixar a lâmpada acesa e ter vida de oração, sabe o que é que vai acontecer? O próprio Deus virá para servir você e alimentar, fazer uma refeição, alimentar você espiritualmente. É isto que acontece quando a gente reza direito. Deus nos alimenta, Deus mesmo passa para nos servir. Isso não vai acontecer somente lá no céu. Isso acontece aqui, na terra, se você tiver uma boa vida de oração. Mas isso daí, gente, você não tem como você ter vida de oração e, ao mesmo tempo, não renunciar de alguma forma a esta exposição excessiva a coisas que agitam, a coisas que deixam você transtornado. É por isso que os grandes diretores espirituais aconselham que as pessoas rezem, tenham o seu melhor momento de oração na parte da manhã, antes que as paixões se acordem, antes que você fique agitado. Aproveita que você está num momento propício para o recolhimento. E aí, quem sabe, com essa lâmpada iluminando a sua vida e Deus alimentando a sua alma, você vai cada vez mais ter devoção, prontidão para amar e servir a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.